Deus por mais uma oportunidade que o nosso Jesus Cristo nos concedeu, ter chegado aqui neste dia para juntos aprender a palavra do Senhor Jesus. Eu convido os irmãos que estão aqui presentes e a você que está a nos ouvir pela plataforma digital e ficar de pé para nós orarmos e pedir a direção do Espírito Santo nesta noite. Vamos orar. Querido Pai amado, neste momento pedimos a direção do Teu Espírito Santo para que venha fazer conforme a Tua vontade, ó Pai. Queremos Te agradecer, ó Deus, por mais um dia que Tu nos concedeu. Queremos Te agradecer, ó Pai, pela oportunidade, ó Pai, que Tu nos concedeu de estar com saúde, de chegar aqui nesta noite, ó Pai, para glorificar o Teu santo nome. Pai querido, que nesta noite, ó Pai, que a Tua palavra, ó Deus, que vai ser transmitida, ensinada, ó Pai, venha alcançar, Senhor Jesus, as nossas vidas e aquelas pessoas que estão a ouvir, ó Pai, através das plataformas digitais. Faz a Tua vontade nesta noite, vai visitando cada lar, ó Pai, e que se for da Tua vontade, ó Pai, nós cremos que almas venham se converter também ao Teu reino, ó Pai, porque tudo é para a honra e a glória do Teu santo nome. Amém. Graças a Deus. Desde já eu convido nosso presbítero Genildo para chegar aqui à frente e também a nossa irmã Laudiceia. Graças a Deus. Estão com a oportunidade em nome do Senhor Jesus. Paz do Senhor. Amém. Tudo bem? Graças a Deus, sempre um prazer enorme estar aqui para cultuar. Sempre é um culto, falar de Deus e para mim é uma gratidão muito grande voltar a esta casa, voltar a este momento devocional, que onde nós estamos sempre é a casa do Senhor, e este momento de hoje vai ser um momento muito oportuno de nós falarmos e continuar falando a respeito das coisas do céu. É falar de Deus, falar da palavra, é falar aqui a respeito das coisas do céu. Então, para mim sempre é uma gratidão muito grande e com certeza hoje não vai ser diferente, vai ser de muita edificação esse estudo, este momento devocional. Vai ser muito bom. Amém. Pais amados, é um prazer também enorme poder estarmos estudando da Palavra de Deus nesta noite, pois estaremos aprendendo da Bíblia e para nós é uma forma importante. Qual o tema? Fala sobre bibliologia, mas nós iremos começarmos aprendendo um pouco da Palavra de Deus e a Bíblia tem muito a nos ensinar. Há um texto que eu gostaria de deixar, que é em 2 Timóteo, capítulo 3, e o verso 16, que nos diz: toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir e para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído em toda boa obra. Então esse texto é muito importante para iniciarmos. O que nós temos a aprender nesta noite com o nosso presbítero, que terá muito a nos ensinar, né, de uma forma especial. E você que está em casa, junte com a sua família para estarmos juntos, aprendendo. Convide a todos. E esse é o momento de aprendermos um pouco mais a palavra de Deus. E nós podemos perder tempo, vamos iniciar já, fazer outras perguntas, interagindo ao nosso pastor sobre esse tema tão lindo de hoje. Amém? Presbítero Genildo, para iniciarmos dentro do texto, dentro do nosso tema, algo muito importante para nós hoje precisamos de saber. A Bíblia é um livro especial. Ela continua sendo best-seller para os nossos dias? Pergunta muito boa, pertinente a este momento. Sim, com certeza. A Bíblia é um livro muito usado
não somente pelos evangélicos, né? Mas por todos aqueles que adotam a fé, pelo cristianismo, envolvendo sempre os evangélicos e a igreja também católica, como também outras pessoas que não acreditam em Deus como ser supremo, mas que pesquisam para questionar também a respeito à fé. Então, não somente os evangélicos, não somente os cristãos, mas muita gente que talvez nem acredita na fé que nós acreditamos, mas que estuda para questionar. É o que nós chamamos de alguns até ateus que têm essa prática de estudar a Bíblia de uma forma até profunda para questionar a fé daquele que tem uma fé viva e eficaz em Deus. Por isso que a Bíblia sempre vai ser o livro, e tem sido o livro mais vendido em todo o mundo. Toda casa hoje tem uma Bíblia. Então isso revela que a palavra de Deus está filtrada em toda a classe social, não somente no meio dos evangélicos, mas até mesmo em outras pessoas que defendem até outros níveis de religiões, mas tem a Bíblia. Então a Bíblia é o livro que vai ser sempre o livro de Deus, o livro abençoado. Amém. Bem respondido. E acredito que este livro ele é vivenciado, contém em todos os lares, né, para a sua edificação. Mas há algo interessante também que eu gostaria de saber, e acho que o público também faz às vezes essa pergunta. A Bíblia é um livro para os nossos dias ou é um livro que é lido e falado para o povo antigo? Quando nós estudamos a Bíblia, a gente tem que estudar a Bíblia pelo contexto dela. O que é o contexto da Bíblia? Cada texto vai revelar uma historicidade, uma verdade. Se nós estudar só com uma visão atual, não iremos chegar à compreensão que a Bíblia de fato ela quer revelar. Quando a Bíblia foi escrita, ou quando o livro foi escrito, ele foi escrito para suprir uma necessidade da época. Foi escrito para atender a necessidade daquele povo ou daquela cultura que de fato precisava tomar conhecimento daquele manuscrito para apoiar a fé, ou para defender algo da fé, ou para tirar dúvida. Mas como a Bíblia ela é um livro totalmente inspirado, totalmente voltado para o devocional, há uma intervenção do Espírito Santo e ela se renova cada manhã, ela não ficou presa só nos antepassados, para aquilo que ela foi escrita, mas também, ao passar do tempo, foi observando que a Bíblia ela sempre é atual. Então ela não se prendeu somente ao momento do manuscrito. Cada dia que passa, nós estamos vivenciando uma necessidade que a Bíblia ela responde àquela necessidade. Por isso que a própria Bíblia diz que ela se renova por causa disso, porque ela é atual hoje e vai ser atual daqui a 100 anos, porque ela age de acordo com a necessidade humana. Cada necessidade que nós temos, e nós pegamos a Bíblia e meditamos no texto, ela vai responder às nossas perguntas. Mas devemos saber que a Bíblia ela foi escrita para aquela necessidade do momento que ela estava sendo escrita. Muito bem, graças a Deus, né? Porque podemos entender os nossos dias, né? E as mensagens também para os nossos dias. Isso, porque quando nós estamos estudando a Bíblia, tem aquela dedicação que é preciso ter, a qual? Tipo, se eu pegar um texto e eu não conhecer ele na proporção do momento do antepassado, eu posso interpretar esse texto errado. Por quê? Porque o texto ele foi escrito dentro de uma cultura que existia. Então tem coisa que, se a gente observar, aquela cultura já não é mais a cultura dos dias atuais. Então é necessário explicar, porque tem coisa, por exemplo, Paulo diz assim, quando Paulo escreve à igreja de Corinto, e aos irmãos ali daquela igreja, Paulo diz assim, que as mulheres deveriam guardar o rosto, tipo, cobrir a face, né? Paulo falou aquilo para aquela igreja,
Mas quando Paulo escreve aos Efésios, quando Paulo escreve a Roma, Paulo não defendeu esse mesmo conceito. Por quê? Porque Paulo obedeceu à cultura daquela localidade. Paulo obedeceu à cultura daquele povo. Então, tem que analisar a cultura. Tem coisa que foi para aquele tempo, para aquela cultura. Então, quando chega nos dias atuais, você vê que muda. Então, interpretar a Bíblia dentro do seu contexto. Se não for dentro do seu contexto, você pode interpretar a Bíblia errado. Por isso que tem que avaliar o que era cultura, o que não é, o que era para aquela época, o que é para os dias atuais, fazendo todas essas comparações, tirando todas essas dúvidas cultural para chegar a um denominador comum dentro da própria Escritura. Mesmo não sendo um teólogo que tenha muito conhecimento dentro da palavra de Deus, há facilidade para que jovens, adolescentes, adultos venham a ter um certo entendimento da Bíblia? Sim, com certeza. Tem pessoas que nunca enfrentaram uma academia teológica, tá certo? Mas que ao ler a Bíblia não fica preso somente no que leu, mas vai procurar outras fontes, como tem livros. Hoje há uma facilidade muito grande de nós adquirir um livro que nos ajude a interpretar a própria Escritura. Porque a Escritura, o que está para nós, a Bíblia, eu sempre digo, é a vara e a linha, o anzol, a isca. Quem tem que buscar é você. Então, a Bíblia, ela lhe dá um caminho, mas quem tem que trilhar esse caminho é você, com outras pesquisas, estudando em várias Bíblias. Por quê? Porque você lê hoje um texto na Bíblia pentecostal, mas ficou meio incompreensível. Aí você tem uma outra Bíblia, uma Bíblia NVI, aí você lê nela, você lê na Bíblia Revelação. Então, você vai, quanto mais leitura você fazer em Bíblias diferenciadas, maior você vai ter a compreensão daquele texto que você está defendendo, que você quer defender, tá? Ou você está defendendo. É muito importante não ficar preso na primeira leitura. É muito importante, tá? Um certo amigo meu, pastor bem de um nome de peso nesse país, uma vez eu perguntei para ele qual era o segredo do entendimento da Escritura. Ele disse ler. Aí eu disse, e quando não entender? Ele disse, leia de novo até entender. Então eu achei aquela resposta simples e objetiva. É verdade. Lê uma coisa e não entendeu? Leia de novo. E não entendeu? Volte a ler de novo. Tem coisas na Bíblia que você vai passar a noite toda, 1 dia, 2 dias, 3 dias, 4 dias, 1 mês para entender. Mas com a ajuda do Espírito Santo, você vai chegar a uma compreensão sim. Muito interessante, né? Esta forma, ler sempre até poder entender. O Espírito Santo tem nos ajudado, né? Sempre perto, para nos ajudar ao entendimento melhor. Mas, dentro dessa leitura, a Bíblia fala que ela tem uma linguagem original, né? Quais são a linguagem, né, da Bíblia? Que a gente possa entender como foi escrita. Isso. A Bíblia ela tem uma linguagem original, é o hebraico e o grego, tá certo? E o latim também puxa um pouco. Quando você lê um texto na interpretação da Bíblia atual, exemplo, deixa eu fazer um exemplo mais claro, você vai ler o Salmo de número 23, né? O Salmo de número 23 é um salmo mais lido, né, de toda a história bíblica. Né? Todo mundo tem um conhecimento do Salmo 23, não é isso? O Salmo 23 está no muro de uma casa, está numa fita lá no retrovisor do carro, então vai estar lá. Mas é mal interpretado. Por que é mal interpretado? Porque quando houve as interpretações do original até os dias atuais, até chegar essa coisa que nós temos, essas interpretações, ela foi diminuindo a veracidade do texto. Exemplo, se eu ler assim, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará, né? Da forma que está escrito nas nossas Bíblias. Aí eu pergunto,
Não está faltando nada, não é? Será que todo mundo está vivendo no melhor bairro, na melhor cidade do país? Será que nós temos uma conta no banco que nós queremos ter? Será que nós estamos com a saúde que nós queremos ter? Se não falta nada, então tem alguma coisa errada. Ou o leitor está lendo errado, ou a escritura está errada. Não é? O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Se nada me falta, eu deveria estar vivendo a melhor vida, né, de todo ser desta terra. Mas não é isso. É porque o texto, ele está assim, mas o texto não é assim. O texto é: o Senhor é o meu pastor, Ele não me falta. Ele não me falta. Então, quando veio as interpretações, foi tirando o texto da condição do original. Então, se você pega uma Bíblia hebraica, se você pegar uma Bíblia no grego, você vai ver que o texto, ele continua com a mesma eficácia, com a mesma veracidade. Ele continua. Nos originais ele está desta forma, mas dentro das interpretações veio para nós dessa forma. Então tem algumas expressões, tem alguns textos que é necessário você voltar aos originais para uma compreensão melhor. Porque se você ler e aplicar desta forma da qual está em suas mãos, você pode fazer uma interpretação totalmente equivocada, e a própria igreja em si vai dizer: se o Senhor é meu pastor e nada me falta, por que está me faltando tanta coisa? Não é? Então é necessário parar para dar essa busca nos originais. É um pouquinho complicado, estudar uma Bíblia no hebraico ou no grego, deve-se ter um acompanhamento de uma pessoa que tem um livro mais acadêmico, maior, mas em alguns textos é necessário. Por isso é muito importante que o obreiro, que o jovem, que aqueles que querem conhecer mais da palavra de Deus, tenha também certo interesse de buscar outros conhecimentos na parte teológica, para que possa estar bem assim estruturado naquilo que ele quer conhecer dentro da palavra de Deus. Muito importante, né? Olha, essa réplica é sua. Por quê? Porque se a gente parar para analisar, nós não podemos aceitar em primeira mão o que nós lemos. Nós temos que questionar. A Bíblia quer que a gente questione ela. Entendeu? Por que está escrito assim? Por que foi escrito assim? Para quem foi escrito assim? Em que época foi escrito assim? Qual era o povo que recebeu esta mensagem? Qual era o nível acadêmico desse povo? Entendeu? Tem todo um requisito, tem todo um conceito para ser trabalhado. Você não pode ler uma coisa e já aplicar. A Bíblia não quer que você tenha uma preguiça. Tem gente que vai pregar à noite, tá certo? Em cima da hora, 20 minutos antes, quer pegar um texto, escolher ele, interpretar e pregar. Não vai dar certo. Até um rabino vai ter dificuldade de fazer isso, até um mestre vai ter dificuldade de fazer isso. Você tem que ter uma leitura semanal, você tem que buscar a interpretação daquele texto que você quer produzir, tá? Um resultado dentro de um contexto da própria igreja. Então você tem que se prender à leitura, à pesquisa, para que você, quando você for passar, você deve passar com a maior certeza possível que o que a igreja está recebendo é um conceito de um assunto totalmente vindo dos originais. Não é uma coisa trazida por fábulas, não é um pensamento de um pregador, não é um pensamento de um filósofo, não é um pensamento de um psicólogo, não é um pensamento de um cientista, não, é a palavra de Deus. E a palavra de Deus precisa que você interprete ela dentro da originalidade máxima possível. Essa é a mensagem que Deus quer que a gente passe para a igreja. Então, o seminário básico, médio, é uma das formas melhores que o iniciante, o obreiro cristão precisa buscar para ter esse conteúdo, né, de forma comprometida para transferir outros aqueles que estão sedentos da palavra. Amém? Muito bem, amém. Mas, continuando nesse estudo, aprendendo da Bíblia, a Bíblia tem seu início que nós gostaríamos de saber um pouco do que fala sobre o Pentateuco.
É o início do Muito livro. sério. Bom, o Pentateuco é uma composição de 5 livros belíssimos. Não E é? quais são eles? Primeiro é o Gênesis, não é? Que na língua hebraica a gente chama de Bereshit, que é um livro que quer dizer princípio, tá certo? É um livro escrito por Moisés, não é? Moisés escreveu o Gênesis, escreveu o Êxodo, escreveu o Levítico, o Número e o Deuteronômio. São 5 livros que nós chamamos de Pentateuco, porque vem da palavra penta, que quer dizer 5, né? Penta quer dizer 5, por isso que é Pentateuco, tá certo? É uma expressão mais conhecida da Igreja Católica, né? O Pentateuco é mais conhecido pela Igreja Católica, mas os cristãos, tá certo? Os que a gente chama os reformadores, que somos nós, né? Que pregamos mais uma doutrina baseada mais Cristo como centro, não é isso? Nós usamos outra expressão. Na frente até com certeza vai chegar a esse ponto. Mas o Pentateuco que nós conhecemos são esses 5 primeiros livros. O Gênesis tem uma mensagem profunda, tá certo? Tem várias mensagens, mas a mensagem central do Gênesis é a criação e a fé. A criação, que é aquela plenitude linda, tá certo? Que a gente vê, no princípio criou Deus o céu e a terra, e aí a gente vai ver toda a história, né? Que é belíssima, e também a fé, porque no Gênesis 12 aparece Abraão, né? Se a gente fazer uma analogia, se a gente fazer um estudo mais minucioso, mais cauteloso, a gente vai ver que a fé antes de Abraão é uma coisa, e a fé depois de Abraão é outra coisa. Então toda a importância do livro do Gênesis é firmar em nós a mensagem central, tá? Então você tem que buscar a mensagem central no livro. Vai ler o livro do Gênesis, qual é a mensagem central dele? Criação, fé em Abraão. Aí tem outros, como a vinda da própria guerra entre os seres humanos, que surge do próprio 2 irmãos, Caim e Abel, tá certo? Depois do Gênesis 22 aparece o sacrifício do próprio filho de Abraão. Mas se você parar para analisar, as 2 mensagens centrais do livro é criação e fé. Criação e a fé em Abraão. Por quê? Porque todo o livro tem a mensagem central. Então, quando você for ler o Gênesis, pense nisso. Qual é a mensagem central? Não se pode ler o livro sem conhecer a mensagem central. Ele tem. E o Gênesis revela isso. Quando a gente lê o Êxodo, qual é a mensagem central? Saída. Até porque o nome Êxodo quer dizer saída, né, no grego. A saída do povo do Egito, né, que é a mensagem central. Quando Faraó, que não é uma pessoa, mas é um título, né, aquele Faraó que conheceu José morre, e surge um novo Faraó, que não tinha conhecimento de José, começou a oprimir novamente o povo de Deus. Então Deus vai levantar Moisés, tá, para tirar o povo. Por isso que é a saída, saindo do Egito. A mensagem central do Levítico é o sacrifício, voltado pelo sacerdote. Toda vez que você lê a Bíblia em Levítico, você pensa logo, sacrifício. O sacerdote tinha uma grande responsabilidade de apresentar a Deus o sacrifício, né? A mensagem central de Números é a trajetória no deserto, né? Quando você está lendo Números, você tem que pensar, vai revelar o povo no deserto, vai revelar aquele povo que saiu do Egito e que está trilhando o deserto. Qual é a mensagem central de Deuteronômio? É o final do ministério de Moisés, tá? Moisés vendo a terra e não entrando, tá certo? E este livro ele quer revelar a fraqueza de Moisés, porque em todo homem há uma fraqueza. Então, se Moisés está sendo um super-homem de lá do Êxodo, quando chega em Deuteronômio, esse livro vai dizer, mas Moisés também tinha suas limitações, não é? Então é a mensagem central.
Então, quando você lê esses 5 livros que chamamos de Pentateuco, você tem que se prender nisso. Qual é a mensagem central desse livro? E aí você vai estudando, e é uma leitura extraordinária, maravilhosa, gostosa de se ler. Você vai começando a compreender. Essa semana mesmo estava estudando uma coisa interessante sobre esses 5 primeiros livros, que também chamamos do livro da lei, né? Que é onde Deus centraliza também a lei lá no Êxodo, tá certo, a Moisés. Mas assim, acho interessante que o povo que saiu do Egito morre no deserto, e o povo que surge no deserto entra em Canaã. Mas também surge um terceiro povo em Canaã, e esse terceiro povo era um povo irresponsável. Por quê? Porque só damos valor quando adquirimos algo pelo deserto, quando pagamos um preço. Então, esse terceiro povo não conheceu Moisés, não conheceu a essência da passagem do Mar Vermelho, não conheceu o sacrifício de tocar numa rocha e essa rocha eliminar água para suprir a necessidade. Então, quando a gente lê esses 5 livros, conhecidos como Pentateuco, a gente se enriquece muito, porque aqui está o início de tudo. Desse povo vai ser construída toda a história da civilização e a historicidade da Bíblia. Muito interessante para os nossos dias sabermos como ler, né? Porque com esse tema central, como o presbítero falou, dá um estímulo, uma motivação para que possamos prosseguir na leitura, porque temos o hábito de pegar a Bíblia e ler e depois não entender, justamente por não saber, né, o seu tema central que nos direciona, né, para o conhecimento dentro do livro. Mas dentro ainda do livro Pentateuco, por que chama Torá? Torá é uma expressão mais conhecida dos judeus. Na verdade era para a gente chamar mais Torá, não era para a gente estar falando de Pentateuco o tempo todo, era para a gente falar Torá. A Torá, por que a Torá? Porque a Torá, olha o que eu falei anteriormente, a Torá é o original. Exemplo, tem um amigo meu, tá certo, que ele ganhou uma Torá. Quando ele ganhou a Torá, é uma Bíblia, viu, irmão? A Torá é uma Bíblia sem outros livros. A Torá só tem os 5 livros da lei e nenhum outro livro mais. Então, a Torá, você não lê ela assim. Eu tenho uma Torá. Eu ganhei uma Torá de um amigo meu, que ele é judeu, ele vai a Israel todo ano, ele trouxe a Torá de lá para mim. Por aqui você não encontra a Torá não, a não ser com o pastor Walter, meu amigo meu, que me deu uma Torá. Mas o que acontece? A Torá você não lê ela assim. A Torá você lê ela assim. É assim a Torá. E a Torá você não lê ela da esquerda para a direita, você lê da direita para a esquerda. É o inverso. A Torá é o inverso. Então a Torá são os 5 primeiros livros também, só que é totalmente no original. Você pega a Torá que você está lendo, você viaja, né? A gente lê a Bíblia, no princípio criou Deus o céu e a terra. Lá não está assim não. Lá é o Bereshit bara Elohim. Bereshit princípio, bara criou. Criou é bara, na Torá, Deus é Elohim. No princípio, Deus criou. Aí vem céu e terra e continua. Então, a Torá ela é totalmente voltada ao povo de Deus. Os israelitas, os judeus, mantêm muito ainda a leitura da Torá, porque para eles só a Torá é de fato o conceito verdadeiro e eficaz. Na Torá não há erro. Na Torá não há erro, porque a Torá não tem outras interpretações. Ela é firme, ela é única. Agora, saindo da Torá, perde-se um pouco a veracidade dos textos dela. Por isso que a Torá deveria ser algo mais utilizado pela igreja evangélica, a igreja que está firmada em Cristo. Deveria ter mais essa intimidade com a Torá, mesmo sendo uma coisa muito, mas muito alta. Devemos se apegar mais a esses livros originais. Mas para que pudéssemos vivenciar nessa expressão
a Torá, era necessário que a igreja, os obreiros, tivessem mais conhecimento dos livros, né, grego, hebraico, para poder entender os originais, né? E hoje as pessoas têm vários tipos de Bíblia com facilidade de poder entender, né, ler, ter um pouco de compreensão. E se isso não fosse dessa forma, o conhecimento era exigido de forma tamanha para que ele buscasse um seminário, algo mais culto, para que ele pudesse ler e entender um pouco a Bíblia. Maravilhoso a sua colocação. Por quê? Porque essas facilidades que nós estamos vendo, ela não constrói. Não. Por exemplo, essas Bíblias que a gente tem visto hoje, tem Bíblia de tudo, tem Bíblia da mulher, Bíblia do homem, Bíblia do obreiro, Bíblia do pregador, Bíblia do pastor, Bíblia do filho, Bíblia da sogra, Bíblia do neto, tem Bíblia de tudo que é jeito, né? Aí você pode dizer, mas não é bom Bíblia? Em parte é, em outras não. Por quê? Porque dá um relaxamento das pessoas buscarem essa pesquisa. A palavra de Deus, ela é muito eficaz para que você, na primeira vista, já tire várias conclusões. Não é assim. Não é uma bula, não é um hortidão na rua, não é uma receita médica, não. É a palavra de Deus. Então Deus, ele é o maior teólogo de todos os tempos. Entendeu? Então, para entender Deus, requer pesquisa, requer paciência, entendeu? Requer controle emocional. Leu, a cabeça doeu, toma um café, toma uma água, amanhã vai de novo lá, entendeu? Não aceita as coisas na primeira vista. Então, essa adversidade toda que nós estamos enxergando para o conhecimento da palavra, de fato é o relaxamento das pessoas com os originais. É bem verdade que isso levaria muito tempo, mas eu lhe digo uma coisa, menos pessoas falariam, mais pessoas ouviriam, mas também o que passasse a ouvir seria um conteúdo totalmente verdadeiro e eficaz. Vamos abrir a nossa Bíblia em 1 de Samuel. Não, 1 de Samuel, porque não é uma carta, é um livro. Primeiro é carta. Então, 1 de Samuel, 2 Samuel, 1 de Reis, 2 de Reis, livro de Ruth, né? Livro de Josué. Então, todos esses livros que formam 12, eles chamam-se de livros históricos por isso, por causa da narração da história. É isso. E esta seria a lição que traz para nós hoje, essa diferença. Sim, né? Sim, essa é a lição. Quando você se deparar com um livro histórico, você tem que parar e pensar: qual é o objetivo desse livro? Qual é o objetivo de um livro chamado Ruth em minha vida? Quando eu leio este livro, o que é que cresce dentro de mim? Aonde eu vejo Deus neste livro? Você lê Samuel mesmo, 1 Samuel. Eu sempre digo, gente, ali é um divisor de águas. Exemplo, Samuel surge de Ana, né? Ana, esposa de Elcana, é isso? Que tinha duas mulheres, a Ana e a Penina. E Penina chateava a Ana, aquela história toda que a gente conhece, né? Aí o que acontece? Que coisa linda! Aí, por Ana não ter filho, e Penina tem, Penina manda de Ana. E essa história toda faz com que Ana venha orar. E Ana vai orar por 25 anos. Depois de 25 anos, Deus dá um filho a Ana, que é Samuel. E quem está reinando como sacerdote naquele momento era Eli. Só que Eli já estava reprovado por Deus, porque Eli não era um bom pai. Os dois filhos de Eli, por nome de Ofni e Finéas, bagunçavam dentro do tabernáculo e Eli não fazia nada como sacerdote. Então Deus reprovou o ministério de Eli. Então, antes de Ana orar, Deus já estava dando Samuel a Ana para assumir o lugar de Eli. E Samuel vai crescer dentro do templo aos cuidados de Eli, mas Eli não sabia que era para o seu lugar. E aí Deus vai se revelar ao menino, e o menino vai ouvir a voz de Deus por 3 vezes, e vai correr ao sacerdote, não vai identificar a voz, porque é uma criança, um adolescente, e depois o sacerdote vai dizer: não vem mais para mim, mas diz:
fala Senhor que o teu servo ouve. Então toda essa história aí é uma formação da história bíblica. Se isso não acontece, a gente não está aqui, porque ali é um divisor de águas. A vida de Samuel é um divisor de águas. É através de Samuel que vem a consagração do primeiro rei de Israel, que é Saul, e o primeiro rei que mais Deus honrou, que é Davi. Então, quando não lê um livro histórico com todo apreço, com todo amor, você não consegue ver a beleza da história, mas a história está, e a gente tem que viver dessa história. Então, a força do livro histórico é essa, é a gente ler e entender que dentro desses livros tem uma linda e belíssima lição para nós. Agora, tem que ler com todos os cuidados, né? Para você entender. Então, quando você lê, você deve tirar um conceito profundo e eficaz para a vida nesse tempo presente. Glória a Deus. Mas dentro ainda dessa primeira parte da Bíblia, e nós queremos aprender também quais são os livros poéticos. Fala um pouco sobre os livros poéticos. Maravilhoso. Os livros poéticos são os livros que foram escritos por Salomão, né? Foram escritos por Salomão, que foi o sucessor do seu pai, Davi, né? E Salomão, ele começou a reinar muito cedo, né? É tanto que quando ele começa a reinar, ele pede a Deus sabedoria. E nesse momento, aproximadamente ali, há uma controvérsia de idade, por isso que a gente nunca define, a gente fala sempre aproximadamente entre 14 e 16 anos, tá certo? A proximidade de 20 anos sempre também surge na história, mas começou muito cedo. A gente vê que Salomão, ele era um jovem muito belo, uma beleza extraordinária, um dos homens que a Bíblia revela com uma beleza muito forte, tá certo? E quando Salomão começa a reinar, Salomão, ele escreve um dos livros mais lindos de toda a Bíblia, que é o livro de Cantares. Quando ele chega à meia-idade, ele escreve um livro de Provérbios, né? E quando chega à velhice, ele escreve um livro de Eclesiastes, na sua velhice. Ainda tem mais 2 livros que compõem esses 5, que é Jó e também tem os Salmos, que a gente diz assim, Salmo de Davi. Nem todos os salmos foi Davi que escreveu. Moisés escreveu os Salmos, né? Salomão escreveu os Salmos. Os filhos de Corá, que eram levitas, escreveram os Salmos também. Então, muitos, e tem salmo desconhecido, né? De autoria desconhecida, tá? Mas voltando para esses 3 livros de autoria de Salomão. O primeiro mesmo, Cantares. Eu queria até frisar um pouco mais sobre Cantares. Por quê? Porque Cantares é um livro que hoje tem pessoas que têm medo desse livro. Eu tenho um parente mesmo que disse assim para mim esse livro não existia. Eu disse, mas por que não existia? Porque eu não encontro espiritualidade neste livro. Eu disse, você está muito enganado. Esse livro, ele é espiritual. Esse livro é de suma importância para os dias atuais. Por 2 motivos. Primeiro, é um apontamento de Cristo para a igreja. O amor que Davi tinha pela amada esposa dele, ele interpretou de Cristo para com a sua igreja. Há esse apontamento, essa tipologia, teologicamente a gente chama de tipologia, e também existe também o tratamento da área emocional, como ter um casamento ou um relacionamento entre um homem e uma mulher que se amam feliz. Quando você tira a mentalidade da religião, porque a religião oprime, quando você tira a mentalidade da religião e você coloca a sua mente na devoção espiritual, você vai passar a entender que o livro de Cantares é um livro que
na mão de um conhecedor, mais trata casamento dentro desse século XXI. É um livro que, dentro dos encontros de casais, deveriam ser mais aplicado por homens e mulheres sábias para a edificação dos casamentos. Porque na mentalidade da igreja, principalmente as igrejas fechadas, as igrejas que nós adotamos como igrejas assembleanas, porque assembleana, quando eu digo assembleana, não é a igreja assim, porque o nome assembleia não é igreja, o nome assembleia é um título, é todas as igrejas fechadas. Igreja pentecostal e igreja assembleana são aquelas igrejas fechadas, sabe? E as igrejas fechadas, ela tem uma dificuldade de falar deste livro. Por quê? Porque encontra vergonha no livro. Eu não vou falar isso aqui não, porque isso aqui choca. Mas choca quem? Choca quem tem uma mente cauterizada pela religião. Quem tem uma mente aberta vai ler este livro e vai dizer: nossa, que coisa deslumbrante. Essa semana mesmo eu estava orientando um casal, tá? Que estava, porque eu já creio que Deus fez a obra, com uma grande dificuldade, tá certo, no seu relacionamento. E aí, quando eu revelei algumas passagens, expliquei do livro de Cantares, tá certo? E também pegamos alguns pontos da carta de Paulo, que é a primeira carta aos Coríntios. A mentalidade daquele casal abriu e eles disseram: a gente tinha tudo para ser feliz, não estava sendo feliz por nossa ignorância. Daqui para frente nós iremos praticar mais o que a palavra diz, porque vamos ter um casamento mais saudável, tá? E na mente dela era vergonhoso tratar daquele assunto, era vergonhoso. E eu disse: qual é a vergonha que você tem? Isso aqui está na Bíblia, está na Bíblia. Está na Bíblia, é Bíblia. Tá? A Bíblia, a gente não pode ler a Bíblia por parte, a gente não pode sair torando o que pertence ao que não pertence. Não, toda a Bíblia é Bíblia. Toda a Bíblia é para edificação. Paulo a Timóteo diz que ela é apta para ensinar, para corrigir, para exortar. Então, Bíblia é Bíblia. Tá? Então, todo livro, todo conceito que está aqui dentro é de suma importância doutrinária para a nossa vida. Então, o livro de Cantares é um livro profundíssimo. E eu sempre digo: tem dúvida? Procure alguém, tá? Que tenha um conhecimento dele, tire suas dúvidas e volte a viver e viver muito feliz. Que é isso que a Bíblia quer. Muito interessante as perguntas. Eu não sei se você de casa está entendendo toda essa explanação de uma forma muito clara e muito importante, e que gostaria também de fazer algumas perguntas dentro daquilo que for lido. Não sei se tem alguma pergunta ao público que está nos ouvindo, mas é muito interessante. Eu acredito que esse é o porquê da ignorância, né, no livro de Cantares. Isso. Montaram dentro da sua mentalidade. Eu até sou flexível às pessoas de uma idade avançada, 30 anos atrás, que dentro das igrejas ninguém conseguia ver uma pessoa com um nível acadêmico ainda, tinha uma dificuldade com a área teológica, mas hoje em dia deve-se falar mais do livro de Cantares. Por quê? Porque sem saúde no lar é sem saúde dentro da igreja. Uma mulher, um homem que está mal resolvido no seu casamento, como vai conseguir cultuar? Até a paz do Senhor para dar a um outro irmão ou uma outra irmã, vai ter dificuldade, porque está tão travado, está tão mal consigo mesmo, tá? E o casamento é uma obra muito linda. Então, se esta obra muito linda ela não estiver bem, de fato, é complicado. A gente vê quantas quantidades de divórcio, a gente vê quantas quantidades de escândalo dentro das igrejas, a gente vê a quantidade de tantos problemas familiares. Qual é o mais causador desses problemas? A falta do conhecimento do livro de Cantares. Tá? A gente vê, deixa eu ver uma expressão bem leve, tem muitas profundas, mas vou ser mais leve. Salomão diz assim, que as pernas da esposa dele era semelhante à coluna do templo. Olha que expressão. Quando você vai estudar o templo de Salomão,
Até hoje nunca existiu uma construção tão bela. É uma réplica, né? Foi feita pelo pastor de Macedo, pelo bispo. Nem se compara com a quantidade de ouro, com a quantidade de valor que tinha no tempo de Salomão. O maior patrimônio do mundo antigo. Não existe nenhuma construção no país que tenha um nível de valor que tinha no tempo de Salomão. Então é uma coisa totalmente monstruosa. Salomão olha a coluna e diz: é semelhante à perna da minha esposa. Ele tinha tanto amor pela esposa, ele era tão romântico com a esposa, ele era tão dado no romantismo, que ele fez uma comparação muito valiosa. Agora imagina, a esposa quando ouviu aquilo, como foi que ela ficou? Ficou triste? Ela ficou triste ou ficou alegre? Alegre. Qual é a esposa que não quer ser elogiada? Da mesma forma ela retribuiu a ele, falando dos seus cabelos, falando de sua beleza, falando do seu corpo. Eu tenho tanta coisa a mais que eu não vou tocar, porque talvez a gente não está num ambiente fechado. Mas muita coisa que na mente da igreja reformadora, protestante, é pecado. Não pode tocar nisso, por que não pode tocar? Se está tudo. O que está faltando é a capacidade da interpretação. Se você consegue interpretar com muita responsabilidade, a Bíblia ela vai te trazer um conhecimento eficaz. Muita gente não está com casamento saudável, e o Espírito Santo me preocupa em eu falar isso, não está com casamento saudável por causa da forma que limita a Escritura. A Bíblia responde. Quando eu estou com alguma dúvida dentro da minha família, eu vou à Bíblia, a Bíblia me responde, eu digo para minha esposa, eu digo para meus parentes. No domingo eu estava falando para um tio meu a respeito da Bíblia, ele estava com um assunto, ele disse: a Bíblia fala sobre isso que fala. A Bíblia fala de tudo. A Bíblia fala de tudo e responde tudo. Então quando eu expliquei para ele, ele disse: Genildo, esse tempo todo eu não sabia que a Bíblia falava sobre isso. De fato. Então, esse livro de Cantares é uma coisa magnífica. Livro de Provérbios. Filosofou. Ensina teu filho aonde? No caminho que se deve andar. Aonde você vê isso? No livro de Provérbios. Outra expressão, 24:10, né? Ele diz assim, 24:10 de Provérbios, deixa eu ver a expressão no original. Ele diz assim: se um dia da angústia tu se apresentar fraco, a tua força é pequena. Olha que expressão linda. Então, todo esse livro escrito por Salomão, ele diz, livro de Eclesiastes, melhor é o fim das coisas do que o início dela. Melhor ir no lugar onde tem velório do que onde tem festa. Aí você diz: mas o que esse cara está falando? A festa é emoção, acabou, tudo ali é muito perfeito. Velório não. Quando tu vê alguém lá dentro de um caixão, tu começa a pensar: o meu dia está se aproximando. Então você começa a ter responsabilidade com o que você vai fazer dentro dessa história da sua vida. Não vai viver uma vida deslacerada, mas vai viver uma vida com princípio, porque sabe que como a morte chegou para aquela pessoa, também vai chegar para você. Então esses livros foram construídos de um pensamento de um homem sábio. Você vai ler o livro de Jó, você vê um homem muito maravilhoso, o próprio Deus dá testemunho dele, não é? Viste Satanás, meu servo Jó, não é? Aí quando você vai ler os Salmos, é outra beleza. Salmo de número 23, número 91, o salmo que eu mais amo, que é o salmo de número 46, é o meu salmo, né? Outro salmo que é o segundo que eu mais amo, é o salmo de número 119, um salmo de decreto, né? Salmo de número 119, versículo 9, para os jovens que gostam muito de estar com o tempo de festa: como purificará o jovem do seu caminho, né? Analisando a palavra de Deus. Ao verso 11 diz assim: guardei a tua palavra no meu coração para não pegar contra ti. No verso 105 ele fecha dizendo: lâmpada para os meus pés, luz para os meus caminhos é a tua palavra. Isso é coisa linda.
Isso é livro de sabedoria, isso é livro poético. Então esses 5 livros dão uma construção para a nossa vida extraordinária. Tá? Então, juntando 5 Pentateuco, 12 históricos e mais 5 de sabedoria ou poético, já dá uma coisa maravilhosa de nós viajar e tirar disso muitos aproveitos para a nossa vida espiritual. São livros riquíssimos, né? E cada vez que nós começamos a ler com essa interpretação, né, desse conhecimento, nos estimula a lermos mais, porque as mensagens são muito boas. Mas o que diria para os jovens nesse conteúdo da Bíblia, até onde nós podemos assim trabalhar nesta noite, nessa ministração, para que houvesse mais estímulo no desejo de conhecer a Bíblia? Eu sempre respondo com o Alisson, um amigão, ele diz assim: nossa, você é muito novo, ele sempre fala muito isso. Alisson fala dele. Alisson não aceitou minha idade ainda, né? Então o que acontece? Foi o caminho que eu trilhei. Deus me chamou muito cedo para a obra. Né? Hoje eu estou com 33 anos, fiz 33 anos sábado passado, e eu digo sempre: o que me levou de fato a ter, graças a Deus, uma certa já influência nessa questão da localidade onde eu habito, por onde eu passo, já o povo que nos acompanha. Tudo isso eu devo a uma coisa: eu devo o amor que eu tenho à Escritura. A Escritura, ela me fez. Por quê? Porque a Escritura, ela faz o jovem ficar com uma mente adulta. E a falta dela faz um adulto ficar com uma mente de jovem. E aí é um problema. Você não amadurece sem o conteúdo da palavra. Por que você não amadurece? Porque você não conhecendo ela, você não pratica para a sua vida. Porque a Bíblia, ela é um manual de regras. E essas regras praticadas, ela constrói fé. Se você tem as regras e você pratica, você cresce. Paulo fala isso aos Romanos 10, 17. Paulo diz que a fé vem pelo ouvir. E quando Paulo fala de ouvir, não é ouvir o pregador, não. Paulo está dizendo, quando você abre a Escritura, você ouve ela falando com você. Você ouve Deus falando com você. Quando você examina a Escritura, você ouve Deus dizendo: pratique isso, e você viverá. Então, tudo eu devo à Escritura. Então, a mensagem que eu deixo para os jovens é essa: passe a amar a Escritura. Mas alguém pode estar dizendo assim: mas irmão, eu fico muito cansado quando eu começo a ler. Outros dizem assim: me dá sono. Outro me diz assim: falta paciência. Aí eu pergunto: por que multidões na frente da caixa para receber o auxílio do governo federal? É lógico, porque aquilo ali é prazeroso. Tem dinheiro, vou buscar dinheiro. Quando fala do encontro com a Escritura, não vai com prazer, não vai com amor. Então tudo que você faz sem prazer e sem amor, evidentemente que você não vai encontrar sentido para fazer. Entendeu? Estou cansado, começo a ler e dá sono. Vai na cozinha, faz um pouquinho de café, coloca os biscoitinhos na mesa, come, volta a ler de novo. Deu sono, toma mais um pouquinho de café de novo. Né? Vai costumando você mesmo. Vai aprendendo a gostar da leitura. Entendeu? Você tem que ler mesmo sem gostar, até aprender a gostar. Você tem que ler mesmo sem gostar, até aprender a gostar. A leitura é um exercício. Então, a mente,
ela precisa ser exercitada. Eu comparo uma pessoa que nunca malhou. Os 3 primeiros dias da academia, para se levantar vai ser um problema. Depois que você começar a ir, aquilo vai se tornar prazeroso. Então, é a leitura. Ela vai se tornar prazerosa quando você tem essa didática de buscar ela. Então, os jovens têm que amar a leitura. E olha o que diz o Salmo 119, verso 9. Como vai purificar a sua história o jovem? Aí vai dizer, observando. E essa palavra observando não é observar de uma forma comum. É você meditar nela. É você deixar ela entrar em você. Quando ela entra em você, ela gera um crescimento. Por isso que Jesus, do capítulo 5 ao capítulo 7, Jesus está doutrinando os seus discípulos. Quando chega no finalzinho do capítulo 6, Jesus diz assim: aquele que ouve as minhas palavras, 7, aquele que ouve as minhas palavras e as não pratica, semelhá-lo-ei. Aquele que observa as minhas palavras, ouve e pratica, semelhá-lo-ei a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Mas aquele que ouve e não pratica, ele é semelhante a uma casa que foi montada na areia. Você pega 2 jovens, um que gosta da palavra e o outro que não gosta. Daqui a 1 ano avaliam os 2. Quem é mais crente? Quem está mais saudável espiritualmente? Quem mais está obediente aos pais? Quem mais está mais obediente aos líderes? Quem mais está melhor na área social, no seu estudo, na sua faculdade? Você vai olhar que aquele que está mais vivendo a palavra, ele está muito mais na frente do que o outro. Porque a palavra de Deus, ela só não faz você crescer na área devocional, mas cresce na área emocional, na área física. Toda a construção que nós precisamos, a palavra de Deus, ela traz de benefício para nós. Então o jovem que está em casa, ouvindo este momento devocional, deve amar, deve se prender ao conteúdo bíblico. Amém. Isso também nos mostra que, para que haja um crescimento, né, de forma gradativa e especial, é necessário a leitura, o conhecimento. E o que dizer, pessoas com 10, 15 anos, né, de evangélico, participando da igreja, e não tem crescimento, né, como deveria ter dentro da Bíblia, não conhece bem, e aí está a resposta, que me diria para essas pessoas, se ainda há tempo para que ele possa recomeçar a sentir esse amor. Sim, eu vi uma reportagem de uma mulher com mais de 80 anos que se formou advogada, né? Então não há limites para quem quer aprender. Tem que tirar a cauterização da mente. Se a mente se renova, tudo se torna novo. Agora, eu sou assim, eu nasci assim e vou morrer assim. Aí ferrou. Se for com essa mentalidade, vai viver travada, conhecendo o básico do básico do básico. E até porque, deixa eu mais, negligência é pecado. Deus vai cobrar do pecado da negligência. Se eu pude fazer e eu não fiz, negligenciei. Se eu posso estudar e eu não estudo, estou negligenciando o aprendizado. Jesus disse que erra o homem a não examinar a Escritura. O errar, no termo hebraico aqui, é até um pecado. Por quê? Porque quando você tem a oportunidade de estudar e você não estuda, você acaba praticando coisas erradas porque você não tem um conhecimento do que é certo. Por que tu não tem um conhecimento do que é certo? Porque você não foi estudar. Então, para você, tá certo? Não tem nenhum peso. Para Deus tem. Para Deus tem. É semelhante às parábolas do talento. A um foi dado muito, Deus quer que produza. Aí eu peguei um talento e fui dormir. Não, você tem que trabalhar. Então, tive a oportunidade de estudar porque não estudou.
Tive a oportunidade de fazer um curso, porque não fez. Então, tudo que for do nosso alcance tem que ser feito. É o que eu vim a caminho e eu estava falando, tá? Nós não devemos se prender ao conceito religioso. Nós temos que se prender ao que Deus tem para a nossa vida. E é isso que Deus quer. Que a gente vá em busca do conhecimento. Que a gente enfrente mesmo. Se não dá para ir para um nível médio, vai para um nível básico. Se não for para um nível superior, vai para um nível médio. Mas vai. Tá? Se não dá para fazer seminário, procura ler livros, procura tirar dúvida, procura se atualizar, porque Deus tem muita coisa para o caminho daquele que busca. Amém. Graças a Deus, nós queremos agradecer, né, a disponibilidade do nosso presbítero. E eis aí a receita, para se amar, para você sentir estimulado, desejoso do conhecimento da palavra de Deus. Precisa buscar essas orientações. E amando a palavra, você vai crescer. E o remédio, quando não entender, é ler. Leu a primeira vez, não entendeu, lê de novo. Não entendeu, lê de novo. E aí você, jovem, você, irmãos, que está nos ouvindo nesta noite, aprenda essa parte. Eis uma lição muito importante para você ser estimulado à leitura da palavra de Deus. Estamos vivendo nos últimos dias momentos difíceis e precisamos estar com essa estrutura, com esse desejo do conhecer, para que você saiba realmente passar por essas situações firme e forte, né? Graças a Deus, que Deus continue abençoando o nosso amado, sempre amado por nós. Não sei se alguém gostaria de ter alguma pergunta de público para que o pastor presbítero pudesse responder. Se não, agradecemos a todos que participaram. Terça-feira tem mais. Aprender da palavra de Deus. Estaremos encerrando e dando oportunidade para que Ele mesmo faça a oração e a bênção, abençoando cada um de nós e todo o público. Amém. Em primeiro lugar, eu quero agradecer primeiramente a Deus por essa oportunidade. Segundo, a toda a direção, certo? A receber sempre um carinho enorme. Servir, eu nasci para servir, certo? E ajudar de alguma forma, tá? Sempre sou muito bem recebido. E eu quero dizer para todos vocês que esta é uma obra de Deus, uma obra muito rica,